Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar de alguém extravagante, alguém que tinha uma fé extravagante. Essa pessoa é o profeta Eliseu. Eu vou ler um pouquinho sobre a história dele e depois a gente comenta. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19, Elias tinha recebido a instrução de Deus de ungir Eliseu como seu substituto. E aí no versículo 19 diz assim: Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Esse jugo dos bois era aquela parte de madeira que segurava as duplas de bois no arado. Elias chama Eliseu para segui-lo, na verdade sem dizer nada, apenas jogou seu manto sobre ele. Pensa no poder que havia nesse profeta, nesse manto. E Eliseu, naquele momento, sabia que tinha sido chamado. E ele corre para dizer: por favor, deixe-me despedir dos meus pais e eu vou voltar para segui-lo. E aí ele faz uma grande fogueira com todo aquele equipamento dos bois, com aquele aparelho dos bois, mata os dois bois que estavam ali no conjunto dele, serve as pessoas e vai seguir o profeta. Guarda isso. Eu nunca entendi muito bem por que ele fez isso, mas a gente vai entender. Lá na frente, depois de acontecidas algumas coisas, depois do tempo de treinamento que ele teve com Elias, chega a hora e os profetas foram avisados, eu imagino, por Deus, de que Elias iria embora. E Eliseu não larga Elias por nada, em nenhum momento. Aonde Elias vai, mesmo tentando escapar, Eliseu não o deixa. Até que diz assim no capítulo 2 de 2 Reis, no versículo 9. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Eliseu disse: Peço-te uma porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: Pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim te fará. E enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu nas águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando bateu nas águas, elas se dividiram em 2 partes, e Eliseu atravessou. Até aqui, conta um pouco de como foi o chamado de Eliseu. E foi um chamado radical, foi um chamado completo. Ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou o seu jogo de bois, ele fez uma fogueira e queimou tudo, ele se despediu de sua família, de seus amigos e ele foi embora. Ele largou tudo para trás. E aí eu ficava me perguntando, mas por que ele teve que queimar a carroça? Por que ele teve que matar os bois? Ele não podia simplesmente ter entregado para alguém cuidar no lugar dele e seguido? E eu fico refletindo se isso não tem um pouco a ver, talvez, com o caráter dele, com ele se conhecer. E falou muito ao meu coração que, às vezes, a gente se apega a algumas coisas do nosso passado. A gente se apega a fatos, a pessoas, a uma casa, fotos, coisas. E ficamos presos a esse passado. Eu imagino que talvez se Eliseu não tivesse feito isso no primeiro desafio dos muitos que ele foi enfrentar ao longo da sua carreira, ele teria desistido e voltado para casa. Deus me livre, está muito difícil essa missão, quero voltar para casa. Mas ele não tinha para onde voltar, porque ele deserdou a família, ele largou tudo, ele largou o seu trabalho, ele largou as suas posses e foi. Ele só seguiu em frente. Será que a gente não precisa fazer isso às vezes para receber um algo mais? Para receber realmente aquilo que Deus tem para nós? E aí, vendo o pedido que ele faz para Eliseu, eu fiquei mais confusa, porque eu sempre, da primeira vez que li isso e ouvi essas histórias, eu achava que Eliseu queria ser mais que Elias. Ele não queria ser só o substituto, ele queria ser maior. Por isso ele pediu uma porção dobrada da unção do espírito de Elias. Mas, de novo, eu fico refletindo a respeito do seu caráter. Se, na verdade, não era um ato de extrema humildade e de confessar ali diante de Deus a sua incapacidade de fazer por si.
Ele sabia os desafios que ele teria como líder do povo, como mensageiro de Deus, diante daquele povo que era tão rebelde, estava sempre fazendo burrada. Eu acho que, na verdade, ele estava ali dizendo: Deus, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais unção, eu preciso de mais poder. Eu não sou como esse mestre aí, eu preciso de mais. Eu preciso de mais para cumprir a minha missão. E eu achei tão lindo quando o Espírito me falou esse respeito, porque se parece tanto com a gente, às vezes, né? Com uma grande missão à frente, apegado com as coisas do passado e achando que vai dar conta de resolver, de fazer. Será que a gente não devia ser um pouco mais como Eliseu e deixar tudo para trás e colocar as nossas armas, as nossas capacidades, a nossa autossuficiência de lado e dizer: Pai, eu preciso de mais unção, eu preciso de mais espírito, eu preciso de mais poder, eu preciso de mais fé. E tem um versículo lá em Lucas, onde Jesus está contando uma parábola para os samaritanos a respeito de segui-lo, né? Ele está falando com eles a respeito de seguirem. Lá em Lucas 9:62, Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. E aí eu sempre achei difícil pensar nisso, porque no versículo anterior o jovem está dizendo: deixa eu me despedir dos meus pais e te seguirei. E Jesus responde isso para ele. E aí a gente vê isso acontecendo aqui com Eliseu. Ele pediu realmente para se despedir dos seus pais, mas ele queimou tudo. Ele entregou tudo. Ele matou os seus bois e ele voltou para seguir o profeta. Então, eu entendo que quando Jesus estava dizendo isso para o moço, ele estava realmente dizendo: te desapega do teu passado, para que você possa ser digno do reino. E o reino tem coisas incríveis e maravilhosas para você, se você deixar. Se você deixar Deus te mostrar tudo isso. E Eliseu era tão entregue a essa fé que ele tinha no Deus de Israel, que aconteceram coisas maravilhosas na vida dele. Ele fez milagres ainda maiores, ele ressuscitou mortos, ele multiplicou o azeite da viúva, ele curou o general Naamã, entre outras coisas maravilhosas. Ele ressuscitou mortos, inclusive quando ele já estava morto. Um morto foi jogado em sua cova ali por causa de um ataque no momento do sepultamento, e essa pessoa ressuscitou naquele momento, tamanho poder que ainda estava contido nele. E aí teve uma ocasião em que ele estava dirigindo ali o rei de Israel para uma batalha que estava por vir, e o seu servo vem morrendo de medo para ele e diz assim, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14: ele enviou cavalos, carros, grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais há conosco do que com eles. E ele orou assim: ó Senhor, peço-te que faças ele enxergar. O Senhor então abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, que coisa mais linda! Ele ali no meio do campo de batalha, o seu servo tremendo de medo do pior que poderia acontecer ali. E Eliseu pede para Deus abrir os olhos do seu servo para ele ver que mais estavam com eles do que aqueles que já estavam no monte. Ele estava cercado ali de anjos e carros de fogo, todo o exército de Deus ao redor de Eliseu e da cidade, com a batalha ganha. Então, essa fé, essa comunhão que Eliseu tinha com Deus, capacitou ele para ver as coisas do reino. Quando, inversamente, o medo impedia o seu servo de ver os milagres, ver o grande milagre que estava ali para acontecer. Não é lindo isso? E é tão simples, parece tão complexo, não é? A gente se entregar, deixar tudo para trás e deixar Deus fazer o que Ele quiser na sua vida, deixar Deus agir, deixar Deus cuidar das suas batalhas com seus anjos e carros de fogo. A gente só precisa crer, a gente só precisa ver isso. E a gente só vai conseguir ver isso quando a gente tiver total confiança no Deus que estamos servindo. Porque essa confiança que Eliseu tinha era uma fé extravagante. Era muito extravagante. E ele era capaz de fazer coisas incríveis, mas não porque ele era capaz, mas porque Deus o capacitou com uma porção dobrada de fé, uma unção dobrada sobre a vida dele, sobre o ministério dele.
Então que nesse dia a gente seja humilde como Eliseu foi, para dizer, Senhor, eu não posso, eu preciso de uma porção dobrada. Eu preciso de mais fé, eu preciso de mais força, eu preciso de mais capacidade para que eu possa cumprir a minha caminhada, cumprir a minha jornada, enfrentar os desafios. E abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as coisas do reino, para que eu possa ser digna do reino. E ajuda-me a deixar tudo para trás. Nada mais importa. O que passou, o que ficou para trás, as coisas do passado, as mágoas, as tristezas, os medos, os terrores. Cada um sabe o que passou, mas tudo isso tem que ficar para trás. Faz uma grande fogueira como Eliseu fez. Taca tudo lá. Faz um churrasco e segue. Segue o Senhor, que eu tenho certeza que Ele tem uma porção dobrada para sua vida de tudo que Ele tem para nos oferecer. Tá bom? Se você foi abençoado com essa cápsula de fé, compartilha com alguém, curte. Vamos espalhar essa mensagem de fé e de esperança por aí. Um beijo enorme.